E o final do ano já chegou, né? E para você que quer aumentar as vendas, vai acontecer na semana que vem em Londrina uma palestra que vai te ajudar a duplicar as vendas. O palestrante Paulo Ferreira está aqui no estúdio ao vivo e vai dar mais detalhes pra gente. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Prazer recebê-lo, viu? Todo meu, agradeço aqui a oportunidade de estar com você. Paulo, vamos começar sendo direto assim, né? Como que a gente faz, o lojista no caso, para aumentar as vendas, aproveitar essa oportunidade aí do final do ano? Sem dúvida nenhuma que um conjunto de ações já deve ter começado a realizar e principalmente, né, ter o mix que esse público, né, esse novo público que está vindo para o mercado está querendo comprar. Além disso, tem todo um clima que ele deve criar dentro da sua loja para que ele consiga reter a atenção dessas pessoas, não só pelos produtos, mas basicamente pelo atendimento que essas pessoas que trabalham com ele podem oferecer. Ou seja, o visual da loja conta, a arrumação dos produtos, isso também conta? Sem dúvida nenhuma, né? De que nós começamos a nos atrair pelo olhar. Então, automaticamente, a vitrine, todo, enfim, o cuidado aos detalhes, né? Você não pode só olhar o seu negócio do ponto de vista de negócio, você tem que olhar os detalhes que farão uma grande diferença. E dentro desses detalhes, nós temos a vitrine, nós temos a arrumação interna, ou seja, até a forma de como a pessoa vai entrar na loja, o que ela vai ter acesso primeiro, ou enfim, nós sabemos que tem também, por exemplo, uma técnica que é dos primeiros passos que a pessoa entra numa loja, muitas vezes a loja pega e coloca alguns produtos de promoção ali no início. A pessoa não passa a ser despercebida, porque nos primeiros passos que você entra na loja, você não está observando a loja em si, você está mais observando o conjunto, e você acaba não vendo essas promoções. Então, isso também é um ponto que tem que ser observado pelo empresário. Eu não sabia disso. Então, de preferência na frente, assim, quando o cliente está entrando, tem que ser peças bonitas, que chamem a atenção, independente do preço? Isso, o que acontece? Quando a pessoa está entrando na loja, o primeiro, digamos, 3, 4 passos que ela dá. Nesses locais, dessa entrada, não adianta ter coisas ali que a pessoa ela não vai ver. Não, por isso que a vitrine, as pessoas elas não ficam muito rente à vitrine, a não ser que queiram ver preço. A maioria olha de uma certa forma distante, conforme atrai, elas vão se aproximando. Esse cuidado, né, por isso que tem os vitrinistas, tem o pessoal especializado em construir um ambiente agradável aos olhos, para que depois possa chegar até o coração e ao bolso do consumidor, né? Esse é o grande segredo. E hoje o consumidor está bem mais exigente do que há alguns anos, né, Paulo? Vamos dizer assim, que as informações e as pessoas chegaram ao ponto de perceber que elas não precisam mais aceitar um mau atendimento, por exemplo, ficarem caladas. O cliente hoje responde à altura, quando percebe que um funcionário não está atendendo ele com prazer. Então a pessoa responde e realmente às vezes chega ao ponto de dizer assim, olha, eu não quero ser atendido por você, gostaria de ser atendido por outra pessoa, alguém que queira me atender. Ou sai da loja e não volta nunca mais, né? Exatamente, e infelizmente ainda ocorre mais isso, né? As pessoas ficam insatisfeitas, simplesmente viram as costas e vão embora, ou seja, ela não tem ainda o costume de expressar o sentimento que estão tendo em relação àquela experiência de atendimento. Isso está acontecendo muito ainda. E o que é preciso para ser um bom vendedor e conquistar esse cliente? Porque muitas vezes o cliente entra querendo um cinto, mas o bom vendedor, a gente costuma dizer que é aquele que vai vender o cinto, vai vender a meia, vai vender a calça, o vestido, vai sair de lá com a produção completa, né? Perfeito. Isso aqui chama-se de a venda adicional. Mas, na realidade, o que a pessoa precisa se preocupar, por exemplo, as pessoas que trabalham dentro de uma loja, a primeira coisa que todos fazem é começar a querer oferecer produtos. Ele primeiro olha a loja e olha a venda. Quando, na realidade, entre a loja e a venda, o negócio e o produto, tem uma pessoa. Então, quem está dentro de uma loja tem que primeiro ver que tem que atender a uma pessoa para que depois tenha acesso às outras coisas. Então, até a gente brinca, e até na própria palestra que a gente vai fazer, a gente vai dar orientações sobre isso, que você vai atender um cliente ou você está recepcionando um convidado. Então, as atitudes de quem vai atender um cliente podem não ser as melhores, mas quando você recebe um convidado, sempre é a melhor. Dificilmente você vai recepcionar um convidado de uma maneira não educada, né? Ou seja, você vai sempre recebê-lo de uma maneira educada, porque ele é um convidado, muito embora às vezes não é nem seu. Por exemplo, a loja, no final de ano, todas investem, fazem o merchandise, faz propaganda, publicidade, chamam os seus clientes para a loja. Aí quando chega lá, alguém fala assim, vou atender o cliente, ou seja, não, a porta está aberta para que entre os convidados que aquela loja trouxe. E a atitude nossa, quando você fala assim, vai atender o nosso convidado, ela automaticamente já é proativa, é alegre, é desinibida e é atenciosa ao ser humano.
aí automaticamente você começa a dar o processo de atendimento que vai levar à venda principal e à venda dos produtos adicionais. Né? Existe uma transição, por exemplo, como um diálogo. Da mesma forma que eu não posso lhe interromper durante o que você está falando, eu também não posso interromper um cliente enquanto ele está expressando, né, a vontade. Então ele quer uma blusa. Ele fala, eu queria ver uma blusa. Daí a pessoa fala assim, mas além disso, mais alguma coisa? Quer dizer, não, primeiro vamos atender o que ele quer, para depois ele fazer o que a gente deseja. Então é um conjunto, é um diálogo. E a gente chama isso de persuasão. Então tem algumas pessoas que a gente chama que... Por que os campeões são campeões? É o título da palestra que a gente está trazendo, que é para dizer o seguinte, por que algumas pessoas conseguem algumas coisas de uma forma mais fácil e outras sofrem muito? Demoram. Né? Demoram. Ou seja, a questão, quando se trabalha ou em venda ou em atendimento, é simplesmente aprender a arte da persuasão. Ou seja, não é você enganar ou imaginar, fazer o cliente imaginar alguma coisa que não é, inventar argumentos. Não, é você tratar a pessoa de maneira persuasiva. É conduzir um diálogo de forma que a pessoa não se sinta constrangida. Toda vez, por melhor que eu seja, se eu fizer com que a pessoa se sinta constrangida na minha frente, eu automaticamente perco o meu prazer de compra. Então, recua, né? Exatamente, porque eu falo, opa, o que me espera nesse atendimento? Se a pessoa já falou assim, né, depois eu vou falar assim, tem azul? Eu falo, não, só temos branca. Eu falo, pô, não vou perguntar mais nada, o que pode vir após isso, né? Então, são pequenos detalhes que diferenciam uma pessoa da outra. Basicamente não é o que você fala, mas a maneira como você fala. Essa é a grande diferença entre os bons vendedores e aqueles que são medianos. Enfim, é essa a base do processo de bom atendimento. Além dos vendedores, há também os revendedores, que são aquelas pessoas que trabalham com os produtos, que vão oferecer os produtos para as lojas. Como é que deve ser o comportamento dessa pessoa? Segue o mesmo padrão? Não, necessariamente. A diferença, por exemplo, de quem está numa loja, nós temos que estar pronto para recepcionar alguém. Enfim, até que o cliente chegue à loja, a nossa postura é passiva. Quando a pessoa entra, a gente entra em cena. Sim. Então, no representante, por exemplo, comercial, é o contrário. É ele que leva, por exemplo, a sua indústria, a sua loja para passear. Então ele vai no ambiente dos clientes e ele tem essa liberdade, por exemplo, de escolha de quais clientes ele irá visitar. Este ponto muda totalmente o comportamento. Por exemplo, quando o cliente vem numa loja, a iniciativa de sair de casa, se deslocar, achar estacionamento, ou seja, já 70% é da pessoa. Aí a gente chega numa loja, a pessoa às vezes fala assim, pois não, posso te ajudar? Quer dizer, é horrível. É horrível, dá a impressão que você foi lá e está incomodando. É bem isso. Do representante, ao contrário, é ele que pega o carro dele, se desloca e vai até a empresa vai até a empresa que ele pretende comercializar algum produto. O comportamento, ele é muito mais proativo, é mais individual, é muito mais de autoconfiança, porque a pessoa vai ter que entrar muitas vezes num ambiente que não conhece ninguém. E ele vai para uma primeira vez numa visita. E isso tem todo um processo de aprendizado, como inclusive ser uma apresentadora de programa. Quer dizer, não é uma coisa que do dia para a noite fala assim, serei isto. Ou seja... A preparação, né? Exatamente. Então, mas é fácil, não. É fácil, mas não é simples. Certo? Como nada, né? Nada na vida é simples, né? Como também não é tão fácil. Esse ponto, a diferença do comportamento do representante é que a maior parte do tempo ele trabalha só. Então se imagina uma pessoa que vive viajando somente, sozinho, que visita só, enfim, ele é um verdadeiro empreendedor, como a gente costuma dizer nas palestras, o representante é um empreendedor, que não gosta de correr risco com o seu próprio dinheiro, porque ele tem todas as habilidades que um grande empresário tem. Né? Então essa é uma diferença bastante forte em relação a quem trabalha numa loja e quem trabalha com a venda externa, no caso. Bom, a palestra acontece dia 4 agora, né, semana que vem, no auditório do Consórcio União. E quem pode participar? Todas as pessoas que a gente conversou aqui, o pessoal que trabalha em loja, nós teremos assuntos para falar com eles sobre isso. Por que os campeões são campeões na loja? O que você pode diferenciar? Como que o empresário pode diferenciar a sua loja através do atendimento? Como também para representantes, enfim. Existem coisas que são muito comuns nessa área. E nós trataremos as coisas comuns, ou seja, com relação à atitude, a conhecimento do negócio, a habilidade verbal, a maneira de expressar um pensamento
ou de apresentar um produto. Embora sendo uma palestra de 2 horas e pouquinho, nós vamos levar técnicas, ou seja, não é só uma palestra motivacional. É motivacional porque nós somos da área de vendas. Terá dicas. Mas sem dúvida que terá informações preciosas para que ele possa melhorar cada vez mais a sua performance individual. Bom, o telefone para mais informações é 3027-5858, dia 4, a partir das 7h15 da noite. Se você tem interesse, ligue agora e faça sua reserva. Obrigada, viu, Paulo? Eu que agradeço a você pela gentileza e pela simpatia. Boa semana. Muito obrigado Obrigada. a você.